Meu nome é Priscila, desenvolvo meu trabalho no Inmetro e o tema do meu trabalho é a avaliação da citotoxicidade de nanopartículas usadas nas indústrias biotecnológicas. O desenvolvimento da nanotecnologia trouxe um aumento do uso de produtos nanotecnológicos que são utilizados em diferentes áreas da indústria e de produtos fabricados por essas indústrias. Já é descrito na literatura que as nanopartículas de ouro, dióxido de titânio e dióxido de sílica e as de prata se destacam devido ao seu alto consumo e preocupação quanto à sua citotoxicidade. As nanopartículas de ouro elas apresentam diferentes aplicações na indústria biotecnológica, como biodiagnóstico e imagem, como transporte de drogas, importantes aplicações clínicas, bem como agem em processos celulares e têm características antitumorais e antigiogênicas. As de prata também podem ser usadas, por exemplo, em embalagens de alimentos. As nanopartículas de sílica e de titânio podem ser utilizadas também, como por exemplo em cosméticos, e as de titânio são muito utilizadas em protetores solares. Devido ao aumento do uso de produtos nanotecnológicos que utilizam nanopartículas, também são observados aumentos de relatos dos efeitos citotóxicos que esses materiais podem causar. E essas nanopartículas apresentam propriedades particulares que beneficiam o desenvolvimento desses produtos, porém, a gente também tem observado que revelam que o alto consumo desses nanomateriais podem gerar danos celulares, e com isso se faz necessário estudos voltados para a toxicologia desses nanomateriais e regulação e regulamentação na área nanotecnológica e nanotoxicológica. E está claro que conhecer a faixa de segurança destas nanopartículas é importante para o desenho de produtos da nanotecnologia seguros, encorajando avaliações precisas da faixa de concentração citotóxica dessas nanopartículas. A falta de padronização dos estudos da toxicidade de nanopartículas também contribui para a controvérsia quanto às concentrações seguras, sendo recomendado o uso do Guia 129 da OECD para mitigar esse problema. Este guia estabelece diretrizes de cultivo frente ao tratamento com nanopartículas, dando a oportunidade de avaliar sua faixa de concentração citotóxica. Com isso, o objetivo de nosso trabalho é o de avaliar a toxicidade de nanopartículas de ouro, dióxido de sílica, dióxido de titânio e prata na viabilidade de fibroblastos de embrião de camundongo, BALB3T3 clone A31, seguindo as diretrizes do Guia 129 da OECD. Em seguida, foi realizada a curva de crescimento dessa linhagem celular em diferentes concentrações pelo ensaio de MTT, onde definimos que a concentração ideal para a utilização no trabalho seria de 2 vezes 10^3, seguindo o recomendado pelo Guia OECD e pela confluência de células após 48 horas. As nanopartículas foram caracterizadas por dispersor de luz dinâmico e por microscopia eletrônica de transmissão. Dado o plaqueamento das células, após 24 horas, essas células foram expostas ao tratamento com as nanopartículas e após 48 horas de tratamento, foi realizado o ensaio de vermelho neutro e depois de 3 horas a leitura em espectrofotômetro. Através de micrografias eletrônicas de transmissão, as nanopartículas de ouro apresentaram um tamanho primário de 4 nanômetros, porém, devido à sua reatividade, elas tendem a aglomerar, e nesses aglomerados apresentaram um tamanho médio de 12 nanômetros, e através da técnica de DLS, o tamanho medido ficou entre 15 nanômetros e 17 nanômetros. As células foram tratadas com diferentes concentrações de nanopartículas de ouro e a análise de viabilidade celular por incorporação de vermelho neutro mostrou que as nanopartículas de ouro não foram nocivas em todas as concentrações, sobre a viabilidade da linhagem de fibroblasto em relação ao controle negativo. Através de microscopia eletrônica de transmissão, o tamanho avaliado das nanopartículas de sílica, tamanho primário de 25 nanômetros,
porém elas também tendem a se aglomerar, e nesses aglomerados o tamanho medido foi de 118 nanômetros, e através da técnica de DLS, em 0 horas, elas apresentaram um tamanho de 396 nanômetros, e em 24 horas apresentaram um tamanho de 163 nanômetros em água e 183 nanômetros em meio suplementado com soro e BSA. A análise de incorporação por vermelho neutro nas células tratadas com nanopartícula de sílica também não diminuíram a viabilidade dos fibroblastos em relação ao controle negativo. Por microscopia eletrônica de transmissão, o tamanho primário das nanopartículas de dióxido de titânio foram de 50 nanômetros, porém, elas também apresentam reatividade e se aglomeram, e o tamanho foi medido em 128 nanômetros. Através do DLS, elas tiveram uma medição a 0 horas de 297 nanômetros em água. Após 24 horas, foi medido novamente e apresentaram um tamanho de 113 nanômetros. E essas nanopartículas diluídas em meio suplementado com soro e BSA apresentaram um tamanho de 173,43 nanômetros. Através da análise de vermelho neutro, também não observamos efeitos tóxicos em relação ao controle negativo, em relação ao tratamento com nanopartículas de dióxido de titânio. As nanopartículas de prata apresentaram, através de MET, um tamanho primário de 22 nanômetros, também com tendência a se aglomerar, e nesses aglomerados o tamanho foi medido em 35 nanômetros. Através de DLS, em 0 horas, o tamanho foi medido em 38 nanômetros e também foi realizada a medição em meio suplementado com soro, e essa medição constatou o tamanho de 42,06 nanômetros. Já na análise de incorporação de vermelho neutro dessas células submetidas ao tratamento com nanopartículas de prata, foi demonstrado que essas nanopartículas reduzem significativamente a viabilidade dos fibroblastos, e o aumento dos níveis de morte ficou mais intenso a partir da concentração de 1 micrograma por ml, e a partir de 10 microgramas por ml aos 100 microgramas por ml atingiram altos níveis de morte em relação ao controle negativo. Em conclusão, o nosso trabalho demonstrou que as condições experimentais do guia 129 do OECD, que as nanopartículas de ouro, dióxido de sílica e titânio não apresentam concentrações citotóxicas após 48 horas de tratamento com os fibroblastos utilizados, porém as nanopartículas de prata apresentaram citotoxicidade elevada a partir de 1 micrograma por ml. Em contrapartida, também vemos que há necessidade de realizar novas metodologias para tratamento com essas nanopartículas que possam interferir em ensaios colorimétricos como vermelho neutro, e também deixamos aqui o encorajamento para a realização de novos trabalhos utilizando mais concentrações de nanopartículas, indicando desta forma concentrações seguras para os produtos nanoestruturados em relação à saúde humana.